Você que tá me escutando, eu nunca saí aí pra te caçar. Eu nunca corri atrás de você. Você veio aqui porque você quis. Mas, Érico, você defende então a ideia de focar nesse terceiro cliente. O primeiro tipo de cliente te faz sofrer. Ele te faz baixar o preço. Ele te faz correr atrás dele. O segundo tipo de cliente, eu vou falar por quê. O segundo tipo de cliente é aquele cliente morno. Não é que te faz sofrer. Você vai ter que abaixar o preço um pouquinho, mas ainda você corre atrás dele. E aí o terceiro tipo de cliente é o mais louco de todos. É o que te faz rico. É a palavra rico de verdade. Por quê? Porque você não tem que baixar o preço. Ele corre atrás de você e ele vem em grandes quantidades. Chega a ser até sufocante as quantidades, às vezes, que esse último cliente vem atrás de você. E assim, o que você vê que é o principal erro das pessoas que tentam até falar com mais clientes, mas não conseguem? O que elas estão errando? Tá faltando o quê? Primeiro passo, que o terceiro tipo de cliente, você não vai ativamente nele. Você tem que aprender a atrair ele para você. É muito louco isso, mas é uma quebra de paradigma muito grande. A maioria das vezes você tem que ir à caça. É que lutar a tapa, né? Você tem que fazer um approach ativo. Eu costumo dizer que é você caçar a borboleta com a redinha. O outro não dá para você fazer isso. O outro, para você conseguir atrair esse cara, você tem que construir um jardim com várias flores, das flores que aquela borboleta que você quer atrair curte. Vai, faz o jardim, tem que plantar, pegar um terreno, plantar goiaba, angu, e faz aquele jardim o melhor lugar do mundo para essa borboleta chegar. Um lugar atrativo para ela chegar. E aí ela chega. Né? Uma chega, às vezes não conhece, uma chega. Olha que louco, que jardim legal, me sinto tão bem aqui. E aí sabe o que ela vai fazer? Ela vai dar uma volta, não vai ficar no jardim pro resto da vida, afinal ela tem mais o que fazer, e ela encontra a borboletinha amiga dela. Oi, borboletinha, tudo bom? Onde você passou o dia? Cara, passei no jardim do Érico, olha só que legal. E tem uma fala do Ted que exemplifica muito isso com um ganso. Tem um cara lá, eu esqueci o nome dele, que ele foi o campeão de foie gras. Foie gras, para quem não sabe, é você forçar a alimentação num ganso, tal que o fígado dele seja tão grande, meio que quase exploda de tão gordo mesmo, e aquele fígado fica gostoso, foie gras. Inclusive, foie gras vem da alimentação forçada. É teatricamente horrível isso. E foi um cara lá da Espanha que ganhou as Olimpíadas de foie gras. Você não sabia que tem a Olimpíada de foie gras? Caraca. Não. E ganhou dos franceses. Olha que interessante. E essa é uma talk do TED. The best culinary experience of my life. Because what I saw, I'm convinced, is the future of cooking. Ridiculous, right? I mean, foie gras and future of cooking. There's not a food today that's more maligned than foie gras, right? I mean, it's crucified. It was outlawed in Chicago for a while. Só que tem uma sacada. Os franceses queriam tirar, e esse era o tema da talk, queriam tirar o título dele. Porque eles não faziam alimentação forçada. Ele conseguiu produzir o foie gras sem enfiar um cano na goela do ganso. Como ele fez isso? Como é que ele fez? E o foie gras era da melhor qualidade, tal que ele ganhou as Olimpíadas foie grasescas. E ele fala como é que ele fez isso. E tem tudo a ver com essa parada. Como é que ele fez? Ele pegou e descobriu que o foie gras foi inventado lá no Egito. Ele descobriu que um pouco antes, eu acho que do inverno, os gansos comiam muito, naturalmente. Porque, ganso é inverno, não tem lareira para ganso. Ele ia ter que viajar muito, alguma coisa. Então ele naturalmente comia muito. Os egípcios viram isso e ao abater o ganso, ele via que o fígado dele, desse período, estava mais o quê? Gordo, gordinho, gostoso. Aí serviram aquilo pro faraó. E o faraó adorou. Nossa, já comeu foie gras? Já. É fantástico. Pra mim é uma das coisas mais loucas do mundo. É muito bom. E aí, o faraó falou assim: eu quero mais foie gras. Só que não tinha mais foie gras. Porque os gansos estavam no inverno, verão, não estavam na época dos gansos comer. E aí os caras, pra não ser degolado pelo faraó, né? O faraó fala, você vai falar o quê? Não, faraó, espera um ano. Não, enfiaram depois a parada no goela do ganso pra produzir foie gras o ano inteiro. Só que esse cara falou assim: não, eu vou produzir foie gras do jeito natural. Então ele criou uma fazenda e ele criou tudo para atrair o quê? Os gansos. E assim, tudo, desde a vegetação, do clima, toda a fazenda era para atrair os gansos. E aí o que acontece? Inclusive ele menciona isso na TED. O ganso estava voando lá e ele falava assim: se esses gansos estão livres? Não, os gansos estão livres, eles vêm aqui.
E os gansos vinham ali. E aí ele mostrava lá, ou falava dos gansos chegando lá. E por que ele chegava lá? Tudo era perfeito, era o mundo ideal para o ganso. E aí ele chegava lá, e aí alguns entravam naquela época, e naquela época ele produzia o foie gras dele com os gansos que pousavam lá. Mas enfim, e aí os gansos pegavam e meio que contavam para os outros gansos. Era isso que era o tema da talk. Né? Olha lá, ele atraindo os outros gansos. E pro jornalista de comida, que era um chefe de Nova York, muito famoso, a talk do TED não era do fazendeiro, era do chefe. O fazendeiro tá lá na Galícia, se não me engano. Galícia, eu acho. Fazendo essa parada. E aí o chefe achou aquilo tão foda de produzir. O foie gras dele é tão massa, porque ele temperava o foie gras com as coisinhas que ele botava. Aquele mais apimentado, botava uma pimenta lá, o ganso comia e ficava mais apimentado. É muito louco. E ele falou que nunca mais ia servir foie gras que não fosse desse jeito natural desse chefe. E achou o máximo. O que aconteceu? Os gansos, as borboletas vinham. Ele criou o ambiente ideal para os gansos virem ali. E ele acabou produzindo um produto de maior qualidade por causa disso. É a mesma analogia. E o que é na prática esse jardim? O que é na prática esse jardim pode parecer a coisa mais louca. Mas isso que a gente está fazendo é o jardim. Já é o jardim. Então o que eu faço? Eu vou falar o que eu faço, depois eu falo o que você deve fazer. As pessoas vão na internet por 3 motivos: entretenimento, conexão, né? Mandar mensagem, aquela coisa toda, não é minha parada, entreter, não faço software de conexão. E a terceira é aprender, se informar. Então, eu do mesmo jeito que os gansos gostavam daquela parada lá, eu sabia que as pessoas gostavam de informação de qualidade. E eu construo esse jardim. E esse jardim hoje do Érico atrai milhões de pessoas por ano. Literalmente. Eu não falo milhões que seguem, não. Eu tô falando milhões que assistem e consomem esse conteúdo. O jardim é o conteúdo. O jardim é o conteúdo. E eu vou atraindo as pessoas. E desde que eu fiz meu jardim, eu não corro mais atrás de cliente. Quando eu estou vendendo alguma coisa, eu abro as portas, eles entram, eu fecho as portas. Porque é assim que aconteceu. Não, muito bom, sensacional, cara. Agora, qual que é o problema disso tudo? A maioria das pessoas não quer, né? A maioria das pessoas querem que os clientes corram atrás delas sem elas produzirem o jardim, sem plantar o jardim. Era justamente sobre isso que eu ia perguntar. Que, muitas vezes pode ser um processo lento, né, cara? Produzir o jardim, dependendo do nicho, para quem que você quer vender. E, tem formas de você adubar bem o jardim para ele crescer mais rápido, né, cara? Como, por exemplo, você pensa em alguma coisa imediato para eu já não dar a resposta aqui? Total, não, penso em várias coisas. Primeiro que as pessoas são puta preguiçosas, nada de errado com isso, tá? Mas é normal. Então ninguém quer produzir o jardim, nem eu quero o foie gras pronto no prato sem fazer nenhum trabalho. Isso é a bênção e a penitência, porque se você é um cara que sabe arregaçar a manga e entende o que é necessário, você produz o jardim e você tem esse jardim. Pronto. É a bênção, que dá, a penitência que dá trabalho, a bênção que dá trabalho. Isso por si só já motiva. A segunda coisa que eu falo, eu não quero produzir o jardim, meu negócio não é jardim. Meu negócio é ser dentista, meu negócio é advogado. Ele que não entende que sim, o seu negócio é jardim. Não ensinam isso na faculdade, mas atrair cliente é umas coisas mais importantes de qualquer pessoa que entra no empreendedorismo. De qualquer pessoa que entra no empreendedorismo. Atrair é uma parte daquilo. Produzir não é só a coisa. Se você produz sem atrair, é uma sorte. Isso é uma aberração genética no empreendedorismo. Que a maioria das pessoas vão. Agora é o seguinte. Eu, com o tempo, descobri algumas coisas que funcionam no meu jardim. Estava discutindo ontem com o time de conteúdo. Eu descobri algumas plantinhas que funcionam. Eu descobri que você tem que colocar... Adubo especial. Adubo especial. Você tem que colocar plantinhas de profundidade. Conteúdos raiz. Mas a gente tem que colocar os conteúdos Nutella também, que são conteúdos mais rasos. Então, assim, no começo elas preferem um conteúdo menor, mas às vezes elas também, mesmo depois de muito tempo, querem um menor. Só querem um fix, só querem um band-aid. E não adianta ser só menor. Tem que ser maior também. Às vezes eu preciso de um conteúdo maior. Eu olho assim, eu tava vendo documentário de meditação. Se não tem menos de uma hora, meia hora, eu já nem assisto. Eu já sei que a superficialidade para mim agora é muito pouco. Quando eu entro no YouTube é isso. Então seu jardim tem que ter esses 2 tipos de planta.